privilégio. Estamos entrando no ar novamente para falarmos da palavra de Deus. Este dia maravilhoso que Deus tem nos dado esse fôlego de vida. Abençoado, louvado seja seu santo e poderoso nome. Então, baseado hoje, Jesus falando na cruz, ele levou sobre si nossas enfermidades e pecados. A palavra de profecia do Antigo Testamento, cumprida em Mateus 8,17, Isaías 53, 4. Mateus 8,17 diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades, ele levou nossas doenças. Ambas as palavras gregas, lambano, essa palavra, lambano, significa, pegar com intenção de carregar, remover. E bastazo, a palavra bastazo, carregar ou levantar com a ideia de remoção. Lucas 7,14. Basicamente significam o mesmo que a palavra hebraica nasa. Carregar, levar sobre si a conta do pecado e da doença e de alguém como se fosse sua. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou nossas dores sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido pelas nossas transgressões. Lá em Levítico 5, o capítulo 1, o próximo versículo 17. E o capítulo 16, 22, o versículo. O capítulo 20, 19 e 20, os versículos. Capítulo 24 de Levíticos e 15, o versículo. Fala sobre o pecado. O que foi que ele pagou e tomou sobre si? Nesse caso específico, não são nossos pecados, mas nossas aflições, doença e sofrimento e dores. Lá em Isaías 53, 4, Mateus 8, 17. Não as tomou sobre si somente para compartilhar o nosso sofrimento, mas para nos livrar dele. Para Jesus seria inútil carregá-las em nosso lugar, se não fosse capaz de nos livrar delas. Naturalmente, os pecados foram carregados, mas também todas as doenças, enfermidades e todo o mal que o pecado trouxe ao mundo. Romanos 8, 17 e 24 versículos. 7 resultados eternos da libertação do pecado. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se porventura com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo de que a aflição deste tempo presente não pode ser comparadas com as glórias que em nós há de ser revelada. Essa grande glória, que um dia vai ser revelada, Pois
ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como espera. 1 de Pedro 2,24. Ele levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Tais enfermidades não são apenas alguns tipos de doenças espirituais, como algum ensino, mas doenças físicas carregadas por Jesus Cristo, juntamente com o pecado. A redenção definitiva pela expiação não é somente remover todos os pecados, mas também todas as doenças, com a completa redenção do corpo, como também da alma. Amém? Romanos 8, 11 e 17 até o versículo 24. Filipenses 3, 21. O qual transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, que sujeitar também a si todas as coisas. Efésios 5, 27. Veja, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É cada um de nós essa igreja, né? Aqueles que reconheceram estão esperando essa vinda do Senhor glorioso. E Deus trata o pecado agora, ele também trata as doenças, como é claramente revelado na verdade completa. Isaías 6, 10. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converta-se e ser curado. Converter para ser curado, né? Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E em Mateus 13, 15, João 10, 10.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, com Deus para sempre. Nossa vida é essa, estar sempre com Deus para sempre. Através da sua palavra, através do nosso exemplo de vida, do nosso dia a dia, cada pessoa que tem a sua conduta, a sua postura, como diz assim, tomou a decisão, entendeu o caminho perfeito e verdadeiro e serve a Deus, deixando todas as coisas ruins de lado. Ou seja, o pecado é ser afastado da vida de cada pessoa. Essa pessoa está vivendo em unidade, em santidade, com a palavra, que é o próprio Deus, através da sua palavra. Então, assim estamos firmados, arraigados, como digo, alicerçados na promessa de Deus, que em breve Ele virá e encontrará nós preparados, e assim iremos com Ele para sempre. Como sempre digo, seja o chamado de cada um, seja o arrebatamento da igreja, pode vir a qualquer momento. Estamos aguardando. E eu peço a Deus neste momento, terminando em sua oração, nosso Deus e nosso Pai, que essas palavras neste dia foi falado do Evangelho, do caminho perfeito e verdadeiro, venha entrar no coração, no lares, nas famílias, e elas possam reter isso para elas e viver essa realidade. E tudo o que elas precisam e necessitam, o Senhor fortalece elas para ficar firmado no caminho perfeito e verdadeiro. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Mais um momento abençoado, poder falar da palavra de Deus. Amém? E até sempre um próximo oportunidade, um próximo vídeo, sempre querendo Deus. Amém.